Esse podcast foi gravado pelo professor Júlio Benites, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje é destinado à turma do Extensivo Manhã, referente às aulas 6 e 7 do setor A, Equação Geral dos Gases. É importante seguir o plano de estudos para assim podermos realizar as questões propostas e avançar dentro dos conceitos químicos. Vamos continuar nosso estudo relacionado aos gases. Para melhor entendimento dessa aula, solicito que abram o caderno de estudos em Química Geral, no capítulo 5, página 176, item 4, Equação de estado dos gases ideais. Nessa aula, iremos estudar a equação de estado dos gases, ou como é mais conhecida, equação de Clapeyron. Na equação geral dos gases, visto na última aula, tínhamos três variáveis de estado, que eram pressão, volume e temperatura. Assim, escrevíamos a equação que em um sistema inicial, a pressão inicial multiplicava pelo volume inicial, dividindo pela temperatura inicial, que era igual à pressão final multiplicada pelo volume final dividido pela temperatura final. Agora, localize em seu caderno de estudos o item 4.1, a equação e sua constante de proporcionalidade, e confira que existe uma constante de proporcionalidade entre o sistema inicial e o final. Ou seja, o sistema inicial é igual ao sistema final. Todo sistema inicial é igual a uma constante. O volume molar de uma substância gasosa em CNTP ocupa 22,4 litros. A sigla CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. Esses dados se referem às condições normais, que são pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, e volume molar de 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás ideal preenche o volume de 22,4 litros. A constante R pode ser calculada substituindo a constante R por P de 1 atm multiplicada pelo volume de 22,4 litros dividindo pela temperatura de 273 Kelvin. Esse valor encontrado é de 0,082, valor usado como nossa constante R, quando temos a pressão em atm. A hipótese de Avogadro diz que em volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem-se a mesma quantidade de moléculas. Veja bem, 1 mol de gás preenche, por exemplo, 1 litro. 2 mol de gás preencherá 2 litros. 3 mol de gás preencherá 3 litros. Outro exemplo. Se enchermos 3 balões nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura, só que a gente vai amarrar o volume. Então, vou ter volumes iguais de diferentes gases, como, por exemplo, em cada balão. Um com hidrogênio, outro com oxigênio, outro com nitrogênio. Em todos teremos a mesma quantidade de moléculas, a mesma quantidade em mol. Desse modo, percebemos que a quantidade de matéria e volume são diretamente proporcionais. Quanto mais aumento o volume, mais aumenta a quantidade de matéria. Quando incluímos na fórmula a quantidade de mols, teremos pressão multiplicada por volume é igual ao número de mols, multiplicada pela constante R, que multiplica pela temperatura, que é sempre em Kelvin. A constante R pode ter diferentes valores, e isso dependerá da unidade usada na pressão. Sim, é a pressão que define a constante que será usada. Em atm, como nós vimos, o valor para R é de 0,082. Quando temos a pressão em milímetros de mercúrio, seu valor de R é de 62,3.
E na pressão, quando expressa em kPa, o valor para R será de 8,314. Esses dados são fornecidos no exercício, porém precisamos ficar atentos a usar a constante correta. Uma variação da equação de Clapeyron é em relação ao N, que se refere ao número de mol da substância. Em alguns casos, o número de mols não é fornecido, ou ainda pede-se a massa molar da substância gasosa em estudo. Enfim, podemos usar no lugar de N a massa em gramas, minúsculo, M minúsculo, sobre M maiúsculo, que quer dizer a massa molar do composto. Assim, a gente pode encontrar a massa molar do gás em estudo, ou a massa em gramas. Espero que agora vocês possam seguir o plano de estudo e realizar as atividades propostas. Um grande abraço, espero reencontrá-los em breve pessoalmente, e um grande abraço, professor Júlio. Até mais, tchau, tchau.